Não teve negócio de 2 para lá, 2 para cá, aquele bolero de Aldir Blanc, não teve nada disso. Foi 4 para lá, 4 para cá. Foi 4 no sábado, 4 no domingo. E, meus amigos, Ceará e Fortaleza arrasaram seus adversários no final de semana. No sábado, vejam o valor e o poder da individualidade. Quando se fala tanto em protagonismo coletivo, ninguém está sendo contra. A gente sabe perfeitamente que o futebol coletivo ele é necessário, mas muita gente procura alijar o individualismo. O individualismo significa outra coisa, é um problema de caráter. Um apenas não ganha jogo. Mas o que esse Marinho fez com o Bahia no primeiro tempo, ele sequelou de tal forma o Bahia que nada mais funcionou. As 2 jogadas dos 2 gols foram obras-primas irretocáveis, só vistas dos grandes jogadores do momento. Impressionante o que o Marinho fez. Impressionante. E o segundo tempo foi complemento de sua obra iniciada na primeira etapa. Por que é que o cachorro entrou na igreja? Porque encontrou a porta aberta. O time do Ceará encontrou a porta aberta contra o Vila Nova e foi entrando, fez 1, fez 2, fez 3, fez 4. Poderia ter feito muito mais, mas venceu. Venceu e, de novo, né, renova as esperanças de chegar lá. Pois é sobre isso que nós vamos conversar com Sérgio Redes, o nosso Serginho, toda sexta, aquele comentário especial do jornal O Povo. Note Nogueira, o repórter, e o comentarista, cuja elegância nos comentários é a razão do seu sucesso. Tom Alexandrino. Eu vou dizer uma chamada dessa ao vivo, não tem negócio melhor não. Pois nós estamos começando a conversa de toda segunda-feira aqui na TVC. Roda! Normal, né? Acontece, meu amigo, as melhores famílias de Quixadá, de Aracati, do Cariri, acontece. Tauá. Meu querido Sérgio, eu falei há poucos instantes aqui da obra do Marinho, que foi aquilo. Eu não vou dizer, vamos dizer abençoado, né? Quando diz endemoniado, peça, homem, não fale no cão, não fale no demônio. Aquilo foi obra divina. O Marinho que vinha sendo reserva do Pikachu. O Marinho que vinha sendo até questionado, não vinha jogando bem. Não vinha, aquela jogadazinha de choque, aqueles problemas com a arbitragem, aquelas discussões, aquelas condições. De repente, esse homem, como nos velhos tempos, entrou na defesa do Bahia como um punhal e foi deixando a defesa perdida nos labirintos que ele traçou. Foram as palavras que eu encontrei para explicar aquilo. Segundo, do mesmo jeito. Antes, já poderia ter marcado. Quer dizer, puxa vida, de repente, baixou o divino no homem, meu querido Sérgio. Boa noite. Boa noite. Eu até escrevi sobre isso, botei tirei o chapéu para o meio-campo do Fortaleza com os 4 jogadores na partida, que foi uma atuação extraordinária do meio-campo que ninguém esperava, que a gente nunca tinha visto junto. Foi uma coisa fantástica. E o Marinho, quer dizer, eu nunca vi ele fazer tão igual, porque ele prometeu isso desde que começou o jogo. Entendeu? Lá, aquele cara caiu lá perto da área, só que ele ia para lá, não foi para lá, veio para cá. Olha, e eu vou dizer, é por isso que os laterais esquerdos e a ala esquerda vão caçar o Marinho lá embaixo, não deixa ele vir para cima, porque se ele pegar essa situação, entendeu, da direita para dentro, porque ele corta o cara no pé de apoio, porque geralmente quem joga daquele lado é canhoto. Então o cara está esperando, entendeu? O pé direito serve para o cara se apoiar, entendeu? E ele corta justamente ali e vai bater lá da onde ele achar melhor, desfere esses torpedos,
né? E as bolas entraram, isso é que foi fantástico. Olha aí, ó. Porque elas foram no canto. Olha aí que bola, ó. Negócio sério. Uma pintura, né? Então, o Marinho decidiu, né, a favor do Fortaleza, um jogo onde ele realmente desmontou o Bahia. E aí, o que ocorre quando você está dentro de campo e começa a ver essas coisas acontecer? É hoje o dia, quem quiser que saia de baixo. E o Fortaleza jogou todo bem. Louve-se também, né, o técnico, porque ele fechou a defesa, né, botando os dois laterais que jogaram como laterais mesmo, mas mais fixos. Entendeu? E ele soltou os caras de meio. Hércules passou a fazer a presença dentro da área que o Pochettino fazia e foi o que se viu. Uma atuação belíssima do Fortaleza serviu para redimir, né, desses resultados que pareciam que a coisa ia desandar. Mas não, a torcida está viva, está eufórica com os resultados e vamos em frente. Eu confesso para os senhores uma preocupação com esse jogo. Inclusive, durante os comentários que eu faço para a TV Diário e Verdes Mares, eu que praticamente sugeria um certo escanteio dado para a Sul-Americana, sabe? Eu até dizia, olha, um quarto lugar para o Fortaleza, um terceiro lugar na Série A é garantia de Libertadores. Libertadores, que é a primeira divisão do futebol sul-americano. Essa sul-americana que aí está, um pouco mais difícil, tudo bem se der certo. Se não, o time do Fortaleza deve centrar suas preocupações no Campeonato Brasileiro. Isso eu venho dizendo há muito tempo. Quando vi a escalação do Fortaleza no sábado, eu julguei que aquilo era uma posição do Vojvoda com pensamento voltado mais para o jogo da terça. E não me arrependo de ter tido essa posição. Mas o futebol não é que a gente entenda ou deixe de entender, ou entenda menos, ou seja, analfabeto no assunto. O futebol tem o acaso, o futebol tem o emocional, o futebol tem tanta coisa, não é? É preciso ajustar bem as perplexidades para a gente entender o futebol ou procurar entender o futebol. O Drummond de Andrade, caso do Drummond de Andrade, diz, né? Estarão os melhores, os dias mais tranquilos, estarão reservados àqueles que não procurarem entender o futebol. Entendeu? É isso que eu vejo. Então, quando eu vi aquela escalação, realmente eu digo, puxa vida, vamos facilitar a vida do Bahia, né, com tantos jogadores ausentes, jogadores importantes. Mas aconteceu uma repetição agradabilíssima, que já tinha ocorrido quando o Fortaleza enfrentou o Grêmio, botou uma formação reserva, deu um baile, fez um partidaço e todo mundo ficou pedindo, repitam o time. Mas não é assim também, não. O futebol, ele é surpreendente. E eu disse até hoje, coloquei no Reels, né, que as vitórias e as derrotas, elas são impostoras. O bom da derrota é que elas não são para sempre. E o ruim das vitórias é que elas também não são para sempre. Não é? Fortaleza vinha de resultados ruins, vinha jogando mal, e de repente fez uma partida admirável. São as coisas do futebol. Isso não quer absolutamente dizer que a gente que falou e que tinha uma preocupação com esse jogo, não é que a gente estivesse errado, não. Mas aí, de repente, a individualidade prevalece, né? E aí o que se viu foi uma vitória extraordinária. O quarteto de meio campo do Fortaleza anulou o time do Bahia, não foi, Nodi? Boa noite, Wilton, boa noite, Serginho, Tom, aqueles que nos acompanham em casa. Oi, Wilton, você falou bem. Agora, tudo bem que a gente conversa muito sobre futebol, e a gente escreve umas besteiras aqui e acolá também, e o torcedor procura muita gente porque ele gosta de ouvir a opinião da gente. Muito embora, na maioria das vezes, a gente não fale o que ele quer ouvir, mas ele quer ouvir, de qualquer forma. O time do Bahia, tudo bem que não foi o Bahia, né, na sua plenitude. E o Rogério Ceni falou na coletiva, nós não jogamos nada também, não foi assim. Não foi assim também, não. Ele pode não ter sido aquele time que ele esperava, mas também dizer que o Bahia não jogou nada
Você não pode dizer Ele isso. não pôde jogar, seria melhor. A questão é essa. Que, como você falou bem no início, o Marinho demoliu o time do Bahia. Foi. Aqueles 2 gols ali no começo. E tem uma coisa, sofreu um empate e mesmo assim não se abateu. Foi para cima e virou, porque sabia que tinha capacidade, que era o dia de dar tudo certo. O que me surpreendeu também, Wilton, foi a questão desse meio campo. A formatação do meio campo do Fortaleza foi o que mais surpreendeu. Porque eu não tinha visto ainda nenhuma partida assim, digamos, que tivesse agradado nem do Rossetto e muito menos do Martínez. E estiveram bem. Jogadores que não costumam jogar juntos, né? Pelo menos pelo Fortaleza não tinham. Não, eram subaproveitados. Isso. O Mancuso, segurando um pouco lá pelo lado direito. O Jonathan segurou mais pelo lado esquerdo. E os caras ficaram liberados. O Zé Wellison a gente já conhece. O Hércules a gente já conhece também, já sabe como é que ele joga. Agora a surpresa foi o Matheus Rossetto e o Martínez. Eu fiquei preocupado. Eu digo, os caras já não vêm jogando, apresentando muito futebol, dizendo a que veio, que vieram, digamos assim. Mas mesmo assim, eles dois fizeram um grande jogo. O Lucero, a bola não chegava e quando chegava também, não era da maneira que ele costuma fazer. O Fortaleza fez um bom jogo, precisava de uma vitória, independente contra a Bahia, seja contra quem for, ele precisava de uma vitória dessa para poder reanimar esse grupo. Não para a questão do jogo de terça-feira, porque não é que eu diga que está perdido já. Futebol não existe isso, está perdido já. Mas é muito difícil. Então, o pensamento nesse momento é na sequência do Brasileiro, porque nesse momento o Fortaleza tem cerca de 90% de chance de garantir uma vaga na Libertadores. A derrota do Flamengo ajudou o Fortaleza nesse ponto. O Flamengo ficou distante do terceiro colocado. O Fortaleza estava em segundo lugar, perdeu para o Palmeiras a segunda colocação. E mais a derrota do São Paulo também, a derrota do São Paulo também. São Paulo estava Internacional foi, ganhou. Que podia chegar lá. Isso, e agora já esmoreceu um pouco. No todo, foi muito bom. O resultado em si foi espetacular para o Fortaleza, ganha confiança para a sequência do Brasileiro. Por que não dizer que ganha confiança para o jogo de amanhã também? É para fazer um bom jogo. O resultado aí é outra história. Fazer um bom jogo amanhã. A torcida continua acreditando. A torcida compareceu em massa hoje no aeroporto para acreditar. Logicamente, depois de uma vitória dessa, tudo muda, né? A confiança aumenta. E aí, agora é esperar por esse jogo, ele cumprir esse jogo contra o Corinthians. Se der certo, aí vai ser. Aí é sair para o abraço. Aí é sair para o abraço, né? Agora, se não der também, não é nada fora do comum, vai continuar no Brasileiro e tem uma possibilidade muito grande, enorme, praticamente 90% hoje de se garantir entre os 4 para disputar a fase de grupo da Libertadores, que é muito bom. Muito bom não, é ótimo. Pois é, rapaz, o Valdano foi um tremendo de um atacante da seleção argentina, jogava com Maradona. Ele até dizia num programa de televisão na Espanha, que ele virou comentarista, uma conversa que teve com Maradona, uma entrevista com Maradona contra a Inglaterra. Maradona disse que dominou a bola e vinha um inglês. Passou pelo inglês. Imaginou dar a bola, sabe? Aparentaram opções, apareceu mais um inglês, ele deu mais um drible, mais um inglês. Entendeu? Aí é que as possibilidades de entregar a bola ficaram bem maiores, né? Mas apareceu outro inglês. Ele disse, eu vou driblar também um inglês. Driblou e fez um gol. Um gol maravilhoso, né? Da Copa em que a Argentina foi campeã do mundo. Certo ou errado? É a grande discussão que eu coloco aqui. Não existe uma situação binária. Certo ou errado? Eu penso que a jogada a fazer vai se revelando depois dos movimentos. Ele é extremamente criativo. Ele falou isso mesmo que você falou. O Valdano contou, entendeu? Eu já vi essa história. E então a jogada vai ser... Quer dizer, o cara não sai daqui com a bola, um craque, genial, com velocidade de drible como ele, e fala assim, agora eu vou driblar esses 4 caras e vou fazer o gol. Não, ele sai com a bola, ele dribla um, aí para driblar 2, 3. Aí quando ele vê, ele vou fazer mesmo, porque é para fazer, né? O futebol revela até caráter. Se você é altruísta ou se você é individualista. O individualista é olhado de lado. Mas o individualismo no futebol é fundamental. Na hora que desaparecer o individualista no futebol, o futebol perde a graça. É ou não é, Tom Alexandrino? Boa noite. Eu estou falando de Marinho, eu cheguei a Maradona, mas eu estou falando do que o Marinho fez. Aquela jogada pelo lado esquerdo no segundo gol, teve um gol do Messi, parece, contra o Brasil, que o Messi parte da direita, entra dando um facão, tirando os jogadores da jogada e solta uma bila. O que o Marinho fez aquilo ali, eu fiquei assim, extasiado. O individualismo não é falta de caráter, não, né?
Muito boa noite, né, Wilton? Boas noites. Boa noite, Serginho Lodi, ao torcedor que está nos acompanhando, né? Foi um Marinho muito parecido, muito similar com o melhor momento que ele teve na sua carreira, né? Quando jogou no Vitória, foi artilheiro do Vitória, conduziu muito bem a equipe na Série A do Campeonato Brasileiro. O Flamengo ofereceu naquele momento, o Flamengo ainda crescendo como uma potência financeira, ofereceu um caminhão de dinheiro. O Marinho foi jogar na China na época que estava em alta, jogar na China. E aí depois ele retorna para o Santos para ser o rei da América, né? Sendo o melhor jogador daquela Taça Libertadores. Eu conheci Marinho no Náutico do Recife, jogando aqui, contra o Ceará. Sim. Antes de vir para o Ceará. Antes de vir para o Ceará, né? Então, é um jogador que ele tem essa característica, essa diagonal curta, puxando para a esquerda, tentando finalizar com mais força, com mais propriedade. Ele foi evoluindo ao longo da sua carreira e começou justamente nessa grande campanha pelo Vitória. Ele tinha ganhado projeção no Ceará, muito mais por uma entrevista do que propriamente uma bola jogada. Não à toa não conseguiu encontrar o seu espaço naquele ano que o Cruzeiro foi rebaixado também. E aí é um jogador que ele tem essa característica da individualidade. Só que em alguns momentos aqui no Fortaleza, talvez pela pressão que ele mesmo colocou sobre os ombros, sobre as cargas nas costas dele, de ser esse jogador individual num time extremamente coletivo que é o Fortaleza, talvez trouxe essa dificuldade para ele de se adaptar, né? E acredito que ele é um jogador que ele tem uma autorreflexão muito forte. É um jogador que você vê que ele sabe fazer a autorreflexão, a autocrítica e tentar buscar melhorar. Não à toa, nesses períodos em que ele estava começando a ter bons jogos e se lesionava. Começava a ter bons jogos, evoluindo de produção, se lesionava. E aí parece que ele está muito focado, inclusive, no intervalo da partida, ele pediu para não dar entrevista, porque ele está focado no jogo, para manter essa concentração dentro da partida. Então é um jogador que ele é peculiar dentro do meio do futebol, né? Não apenas dentro do elenco, da sua maneira irreverente, mas é um jogador que, quando ele tem foco, ele consegue ser um diferencial. Discordo para quem fala que o Marinho nunca jogou nada no Fortaleza, discordo para quem fala que o Marinho não é um bom jogador, é um jogador fraco, discordo completamente. É um atleta que tem muito a dar, tem muito a demonstrar, precisa de confiança e a melhor forma de um atleta adquirir confiança é ele ser letal, como ele foi na partida contra o Bahia. É ele ser individualista na sua mais pura característica que o consolidou na carreira e, principalmente, devolvendo essa confiança para o Fortaleza. Olha como o futebol é uma metamorfose, né? Na terça-feira, esse mesmo elenco que vem fazendo uma construção fantástica na temporada saiu vaiado. Hoje ele embarcou nos braços do torcedor para buscar um resultado improvável, difícil, complicado, mas possível. Eu acho que justamente por essa injeção de ânimo e um mérito absurdo para o Vojvoda. Um treinador que sai da vaia, como aconteceu na terça-feira, até um destempero que ele teve que não é do seu feitio com o próprio torcedor. E no sábado, ele mudar seu modelo de jogo, seu esquema, seu meio-campo e esse time obter um sucesso, como a gente fala na Fórmula 1, né? Quando o cara larga na ponta e termina em primeiro, vencer de ponta a ponta a partida. Foi um Fortaleza extremamente superior do início ao fim do jogo. Fez 7 mudanças. Eu queria completar o raciocínio do Tom. E o Bahia não jogou mal. O gol de empate do Bahia é uma pintura. O sujeito olha, entendeu? Geraldo pega e toca a bola entra. E eles fazem um grupinho de jogadores 3, 4 e tem uma coisa de passar, né, de vir o passe, o primeiro passa pela bola, quem pega o segundo, o terceiro entra aqui. Quer dizer, eles têm 1000 jogadinhas e tudo, e eles achavam que iam ganhar o jogo. Eles achavam, por isso que se eles têm um técnico que achava que não podia ganhar, iam ganhar no toque de bola, eles não marcaram. Se você jogar contra o Marinho, isso é um conselho para qualquer técnico, pegue ele lá fora, porque se deixar ele botar com essa esquerda para dentro, ele tem força, velocidade e sabe driblar. E isso mexe com toda a defesa. Se você tira o primeiro, o cara da jogada, todo mundo vai procurar outro lugar. Ele pega cobertura. E a capacidade que o Fortaleza teve dentro de campo, o Bahia tem 4 jogadores espetaculares. No meio de campo, Tassiano, Everton Ribeiro, Jean Lucas e Carlos Alexandre. Ninguém jogou nada. Ninguém conseguiu jogar. O Jean Lucas é um motor. São 4 ele não jogou, ele ficou espetaculares. perdido. Por quê? Porque o meio-campo do Fortaleza, eu fiquei com a impressão que ele ia encharcar o meio-campo com esses 4 homens e ficar naquela de esperar para ver o que acontecia, que nada.
O Fortaleza, do jeito que ele entrou com uma disposição defensiva maior do que nas partidas anteriores. Isso foi surpreendente. É aquela história, né? Os caras ganharam a oportunidade, em 4-4-2, a primeira linha mais fixa, né? Do Brits até o Mancuso, todo mundo mais na marcação, e a mobilidade a partir do Zé Edson, passando pelo Martins, pelo Hércules e pelo Rosseto. A maneira como o Fortaleza se dispôs a jogar. O Sérgio tem razão. O time tinha, inclusive, adiantado como um terceiro atacante, o Hércules. Até na pressão na saída do Bahia. Então, o 4-4-2, ele foi bem alicerçado e bem cumprido. E aí, o Bahia ficou sem pensar no meio campo. Você ia falando sobre... Isso. O Serginho falou sobre a questão que eles achavam que iam ganhar o jogo. Eu vi na internet, meu irmão, um site lá de... Uma fala do Luciano Juba. É Luciano Juba? Lateral esquerdo. Falando que... Ele não disse abertamente, diretamente. Ele disse, não, esse jogo é pra gente ganhar. Eles achavam que ia ganhar o jogo, pelo momento. Inclusive, citou o mau momento do Fortaleza. E o Luciano Juba. Esse é o jogo pra gente ganhar, aproveitar o mau momento deles e ganhar o jogo. Agora, e o Rogério Ceni na coletiva, ele meio irritado, aquela coisa toda, não podia ser diferente, né? Ele disse que o Bahia não jogou nada e tal, e falou dos 2 lances do Marinho. Não sei se você viu ele dizendo. Como é que você sabe que o cara vai fazer e não evita? Ele sempre corta para dentro, mas nem sempre dá certo. Se a gente que esteve lá dentro sabe, às vezes você não consegue. Consegue não. Porque você não... Tudo bem, ele vai cortar para dentro, vai, mas ele tem velocidade, tem habilidade, muitas vezes ele para. Interessante. Você não tem essa equilíbrio, história. porque o pé de apoio está dançado. O problema é o seguinte, o Marinho, é muito comum que o ala esquerdo ele dá o lado direito. O cara não vai. E fica ruim para a perna direita, né? Dele. Mas não é só isso. É a maneira como o cara entra em velocidade e vai tortando. Pois não. Se você observar, no primeiro gol, avançou o lance umas 3 vezes, o cara tentou ainda fazer a falta. Foi. O cara tentou, mas não alcançou. E se faz, era pênalti, né? Porque estava dentro de cima da linha. Ele tentou fazer a falta, mas não alcançou, não conseguiu e o outro caiu. É difícil. O homem estava com o diabo no corpo. Não, e tem um detalhe até sobre essa fala do Rogério Ceni. Você sabe que o atleta vai puxar sempre para dentro, para a perna esquerda, porque a direita não é a boa dele, né? Um dos maiores jogadores que o futebol já produziu, né, o holandês Robben, ele só fazia isso. Ele sempre puxava para a perna esquerda. E ninguém pegava. E eu chego para Garrincha. Garrincha, todo mundo sabia como era o drible dele, para qual lado ele ia sair. Mas ninguém pegava. Simples assim, meu amigo. É porque tem a bola. Tem a bola. Não é só... né? Tem a bola. Tem a bola. Então, eu acho algumas evasivas, né? Algumas explicações são evasivas. Tirando o mérito do adversário. Tirando o mérito do adversário. Mas eu vou perguntar, Serginho. Bom, então o time foi bem, alterou, surpreendeu, fez um partidão. Contra o Corinthians mesmo, o time, está tudo resolvido, Serginho? Não, olha, eu tenho falado, o que eu tenho falado? Eu tenho falado que o que me encanta é a campanha do Fortaleza. Se ele vai ser campeão, ótimo. Se ele vai ficar entre os 4, 5 melhores, ótimo. Se ele for jogar Sul-Americana, ótimo. É um avanço na organização, no futebol, que a gente está sentindo que está se mantendo ano a ano. Porque o grande receio é o quê? É, de repente, essa coisa não dá certo por qualquer motivo, sabe? E aí, daqui a pouco, a gente volta a uma situação do futebol cair de produção, porque não é mole. A gente esteve ameaçando lá em cima e a coisa pegou fogo lá em cima. Tem o VAR que não vê as coisas que devem ver, tem uma porção de coisas que atrapalham. Então, a caminhada do Fortaleza, eu vibrei muito com essa vitória, porque... foi importante. Né? Agora, contra o Corinthians é outro jogo. Tomara que ganhe. Se não ganhar, estamos aí e vamos continuar em frente. E com crédito, e o Tom puxou bem aqui o bloco, com crédito enorme para o Vojvoda. Um crédito enorme. Porque o Vojvoda faz coisas que a gente não acredita. E ele continua fazendo coisas que a gente não acredita. Ele erra também. Ele erra também. Faz parte, né? As substituições, eu não entendi bem. Tatica pelo lateral esquerda. Quando o Mancuso, o trabalho burocrático dele, ele fez. Estava bem feito. Não precisava tirar, por exemplo, o zagueiro e colocar um Pedro Augusto. Há algumas modificações dele que para mim, não encaixam. E por algumas modificações erradas, ele perdeu o jogo.
Eu não me lembro aquele jogo do Potosí lá, aquela sova aquilo... que ele levou, ele errou tudo. Claro. Né? Porque a sacralização, é. a coisa fica sacralizada, a ponto de você não é assim. Não, é bom um jogo de se erro engana. também. Ele se engana, até porque ele não está com a bola. Claro. Né? E aí, Tom? Está resolvido para amanhã? Difícil, é difícil saber, né? O Vojvoda sempre tem essa capacidade de surpreender na sua formação, na sua estrutura, mas para fazer diferente amanhã precisa fazer diferente. Como esse diferente? Não sei, só o jeito do Vojvoda. Ele vai utilizar algo semelhante ao que ele utilizou no sábado e surpreende o adversário nas suas principais virtudes. Não sei ao certo também se o Corinthians ele vai vir com uma equipe 100% titular ou ele vai segurar um pouco mais, porque de fato a grande luta do Corinthians é contra o rebaixamento virou agora. brasileirão. Agora é Campeonato Brasileiro, porque a situação dele é de horror. Exatamente, ainda é ruim, não saiu da zona de rebaixamento mesmo após a vitória. Então, essa capacidade de surpreender do Vojvoda, para amanhã, ele tem que ter mais uma vez para poder fazer diferente na partida. E só um instantinho aqui, o Marcelo Paz, eu perguntei para ele certa feita, falei, vem cá, Marcelo, vocês conversam com o Vojvoda, antes do jogo, antes da equipe entrar em campo, tá como ele falou, ninguém sabe o time que o Vojvoda vai botar em campo. A gente só sabe na hora que vai entrar. E é bom que seja assim, né? É bom. Eu perguntei a ele certa vez também, perguntei em conversa com ele, ele disse não. Você acredita em mim? Ele disse, se você acredita em mim, eu acredito. Eu não sei, não. Só sei quando ele solta para todo mundo lá. Interessante, porque... Melhor acreditar em Deus, não? É verdade. E o interessante, a questão das escalações, que ele agora, até nisso, ele já mudou. Ele não é que ele não aceitasse que teria errado em determinado momento, né? Mas agora ele já está aceitando e falando. Isso não, eu errei. Eu errei, o erro foi meu. Inclusive, a troca de discussão dele com o torcedor foi nesse sentido. O torcedor ele disse, não, eu errei. Ele peço desculpa, eu errei. O erro foi meu, a responsabilidade é minha e tal. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso, porque tem treinador que não erra, né? Nunca está errado, nunca erra, né? Exatamente. Mas o Vojvoda também tem esse lado dele aí. Agora, aconteceu do Corinthians, é como eu já falei. O que vier, só não... Como eu disse, rapaz, eu acho que ele não perde o jogo. Eu acho que ele não perde o jogo. Agora, classificar é muito complicado, muito difícil. Esse é um palpite, é bom para aposta, viu? Eu aposto que ele não perde. Não perde. Hein? Se ganha... Se fosse apostador... Hein? Dá um duplo, né? Fazia um duplo, né? Pois Você lembra a lotaria esportiva, né? Botava um empate. Tá igual um zebrão que era um cabo da polícia, que era plantão esportivo da Rádio Araripe. Ele se considerava a maior autoridade logo quando surgiu a loteria esportiva. Ele disse, baseie-se pelos nossos palpites, que aqui a sua possibilidade. Ele era gordinho, sabe? Troncudo e tal, mas começava uma água danada, né? Era meu amigo, Saraiva, eu tirava muita onda com ele. Aí tinha um jogo Brasil e Alemanha. Aí ele disse assim, você vai na coluna 1. Agora, se você tiver mais um dinheirinho, aí você aposta na coluna do meio. E se sobrar, na coluna 3, diga aí, Saraiva. Eu liguei para ele. Saraiva, é assim. Não tem zebrão, né? Não tem zebrão. Tá? Não tem. Fecha as 3. E você não está justificando seu nome de zebrão, pô. Mas desse jeito, Saraiva. Não, rapaz, tem as exceções, eu digo exceção dada. Eu brincava muito com ele, né? Aí me lembrei agora do Saraiva. Mas olha, vamos dar um toque aqui, uma paradinha, e daqui a pouco a gente bebe uma água, mas é água mesmo, hein? É uma água mesmo, porque quando acontecia comigo nos velhos tempos, beber uma água, meu amigo, o negócio era muito sério. E daqui a pouco a gente volta com o segundo tempo do programa. Valeu! Pois é, um abraço para o seu Gustavo, na Granja Portugal. O encontrei ontem no restaurante da cidade. Um abraço para o senhor e a grande audiência que esse programa tem no interior do estado. Pessoal bom e amigo de Juazeiro do Norte. A nossa sucursal com o Vicente Reginaldo Tenório. O nosso Sinésio de Souza, que é o consulado do Crato. Estou organizado, sabe? Nós estamos organizadíssimos demais. Então, qualquer cara que quiser se exilar, pode procurar meu consulado lá, que é o do Guarida.
O negócio é muito bem organizado, viu? Aí tem o Raimundo Cardoso, tem o pessoal de rádio e de televisão de lá também, tem o Demontier, tem o nosso querido Ronaldo Costa, que está na Irlanda. O Ronaldo não está mais por lá. O homem foi só para a Irlanda, apenas, o Ronaldo Costa. É mole? Pois é, um calor monstruoso por lá. E tem também aqui o Pádua Duarte, do bairro do São Gerardo, o Tidan Júnior Chico Regis, no Benfica. No vai e volta, né? Isso é um bar, é? Vai e volta, né? Principalmente o cara melado. Vai e volta, mas volta naquela condição. Mas é isso aí, meu querido Nodi. Um abraço lá para o seu amigo dentista, nosso Saraiva, né? Valdemar Saraiva. Você está sempre em contato com ele, né? Bom papo, boa conversa. Diariamente. Isso é importante, viu? Conterrâneo. Os caras cativos do programa, aqui meu amigo Gilson Deni, lá na Caconrações, né, desembargador Prachete, lá no Bar do Babá. Passamos lá. Ah, meu Deus. O Babá, o seu Paulo de Tárcio. Paulo, grande abraço. O Preto, o José Nogueira, a turma toda acompanhando o programa. Euri Júnior, lá no Netos Espetaria, ele e a Nova. Lá no Bar do Zé Matuto, o Renatinho, a Alana. Ney Moreira, rapaz, que é corretor de planos de saúde. Ney, arranja um negócio mais barato para mim, que eu estou adoecendo por causa do preço. Viu? Grande Ney Moreira, o Duval, o Alex Mendes, a turma boa lá no Bar do Zé Matuto. O Cláudio Martins, a Luciana e o Cauã lá em Maracanaú, acompanhando também o nosso programa. E o Vasco, lá em Pindoretama, por que não dizer? Meu amigo Ari Osvaldo ligou agora há pouco. Ari Osvaldo, estou no ar, depois eu falo com você. Um grande abraço para o grande Ari Osvaldo Gomes de Almeida, conselheiro vitalício do Leão. E bispo, né? Também. Como é Diretor para assuntos religiosos do Fortaleza. Fortaleza está completo, tem tudo. Tem tudo. Né? O futebol hoje, aliás, está muito bem equipado. As comissões técnicas têm até amestradores de foca. Olha aí. Tem tudo, tem tudo. Serginho, eu fui direto aqui porque eu queria tá tirar uma onda com o nosso querido. Porque é a tabela. Eu queria tirar onda com ele e me apressei. Claro. Não, mas sem problema. Você conhece o Altamir, não conhece? Altamir é o que fazia Cooper contigo. Sim, claro. Pois é, eu tive com ele no casamento, né? Do Cacau com a Bia. Coisa boa. E ele, rapaz, mandou, fala pro Hilton Bezerra porque a gente tem que voltar a andar, ele não está andando mais, tá, não sei o quê. É porque o horário ficou ruim para mim. Aí ele falou muito de você e tudo, e ele é de Juazeiro também, isso. Né? Essa coisa toda. Aí um abraço para você, Altamir, tudo de bom. E ele vê o programa, ele gosta do programa. Obrigado. Então, um abraço grande. Eu tinha ficado de falar em você na semana passada, não falei. E queria um instante triste para mim, foi que eu perdi o meu melhor amigo que eu tinha em Fortaleza, a semana passada. Melhor amigo meu, Dr. Antônio José Silva Lima, uma pessoa extraordinária, todo mundo gostava, atendia todo mundo nessa cidade, tendo dinheiro ou não, e seus filhos, né? A Mariana, o Caetano e o Tanta, que é subsecretário de Saúde, ele é secretário executivo da Secretaria de Saúde, que teve uma participação importante aí no período das vacinas e tudo. Então, lamento Ele era muito. músico, Antônio José? Hã? Ele era músico? Não, o Antônio José Música é o pianista. O pianista, certo. Que toca o hino do Fortaleza no piano. Isso também é uma figura muito boa, né? Também que fala com coruja, ele tem uma coruja que aparece de madrugada na casa dele, ele foca, a coruja não sai e ele fica ali. Conversando, coisa Tem boa. gente de tudo quanto é jeito. Ora, você conversa até com as árvores. É. Todos nós somos uma melodia. Todos nós temos uma melodia. Preste bem atenção que você descobre. O Afonsinho fala com o passarinho. Mandou um abraço para você e para a mesa também. Ele vai fazer a mesma cirurgia do quadril que eu fiz. Foi, né, rapaz? Tá, o Bárbara, falei, Bárbara, futebol, adeus. É isso mesmo. Mas diga aí, Tom. Tom, rapaz. Me lembra, o interior, eu volto minhas visitas para o interior, quando falo em você, tá lá, eu te conheço. Tá lá. Muito bom. Não, maravilhoso. Saudades inclusive. Um bom tempo que não vou por lá, nem lá no interior do meu pai também, em Martinópolis. Mandar um abraço para a mamãe e papai que estão sempre acompanhando. Como sempre, cadeira cativa, né? O Pastor Nazareno e o Acrísio lá do Racha do Pastor. Na segunda, sair daqui é direto para lá, para o Rachinha.
Seu Zé Dimar, né, torcedor do Fortaleza lá em Pacaju, está sempre nos acompanhando. Pai do nosso repórter aqui, o Elmar Lima também. Que trabalhou ontem na cobertura do jogo do Ceará, Trabalhou ontem, estava ontem. O Elmar deu seu recado, né? E grande Você, abraço. inclusive, essa sua relação está substituindo a do Sérgio. Tá tudo bem, tá tudo ok. Do Sérgio Alves. Tá tudo bem. Eu só nunca encontrei o pai do Elmar, só que o Elmar falou, meu pai está sempre acompanhando. Toda segunda-feira ele está lá acompanhando. Esse programa é visto por muitos idosos. Muitos idosos. Pronto, por falar talvez nisso, homenagem a mim e ao Serginho. Pois não. Aliás, aqui, novo, garotão, só elegância nos comentários. O resto já passou da faixa dos 60. Mas velho sou eu. Vocês me chamam de Serginho, tá, não sei o quê, mas eu sou o mais velho. Você é um idoso autêntico. Eu sou um idoso mediano, né? Tá certo. É você. Então, Serginho, para falar com você, tem que dobrar a língua, né? Pronto. Não precisa dobrar, porque senão não vou entender a voz. Às vezes passa batida alguém, né? Meu amigo Tenente Tiago, rapaz, lá na Carlos Câmara, lá no Jardim América, assistindo ele e o pai dele, o programa. Torcedor do Leão, Tenente Tiago, receba o nosso abraço. Olha, eu vou dizer uma coisa para os senhores. Eu fiquei meio que irritado. Eu já disse aos senhores que os resultados de Ceará e Fortaleza no futebol me afetam. Positivamente quando ganho. Aí esses resultados, eu amanheço na segunda-feira com outro humor. Confesso para o senhor, vou para os programas mais animados, mas quando o fracasso acontece, eu fico desanimado. A vontade que tenho de não falar mais nem de futebol. Mas eu faço isso e confesso, né? Mas eu faço o meu trabalho. Eu sigo em frente. E o time do Ceará tinha perdido 2 partidas que eu vou te contar uma coisa. Saí para pegar o que o Ceará teve pela frente. O Curitiba. Que agora parece que começou até a ganhar. Né? E o outro adversário, Chapecoense. Foi uma coisa desanimadora. Quando me perguntavam sobre esse jogo contra o Vila Nova, eu não me animava muito de falar, não. Vamos esperar, eu digo, a única coisa que a gente tem que fazer é esperar. Mas o Ceará se estabeleceu em campo, fez 1-0 cedo, dominou o jogo, fez 2, fez 3, poderia ter chegado a muito mais e acabou tendo um desempenho bom. É evidente que a apatia, principalmente no primeiro tempo do Vila Nova, foi uma coisa assim meio desconcertante. No segundo tempo, o Vila melhora, mas nada que pudesse impedir o Ceará de contornar certa dificuldade de mandar no jogo. E fez o 4, e poderia ter feito o 5º. Enfim, o Vila Nova, como integrante dos 4 melhores da competição até agora, não foi páreo para o Ceará, meu querido Serginho. Que coisa boa, né? Eu senti o que você costuma sentir nos 15 minutos do segundo tempo. Me pareceu um time que não sabia o que ia fazer com os 3-0. Entendeu? Como o Ceará errou passes extremamente simples, um para o lado do outro. Parece que o time voltou para o segundo tempo, considerando o jogo ganho. Tem isso, né? Tem isso, o que é natural, mas você não pode ficar errando do jeito que errou. Parecia até um certo desinteresse. Tem uma jogada que o jogador toca com o peito na bola, que o goleiro pega. Acho que foi o Emerson Urso. Que o David estava caminhando como se não tivesse acontecendo nada, entendeu? Então, olha, o que eu acho é que existe no time do Ceará uma inconstância que lhe irrita, porque, de repente, ele é capaz de um resultado desse, ele é capaz de produzir coisas interessantes e, de repente, ele está perdido dentro da partida. Então, eu acho que falta ao Ceará, e ele tem que provar nesses jogos que ele tem daqui para frente, essa consistência, que tem que ter essa consistência, porque se não tiver, você faz um placar e depois não sabe como vai fazer com o resto. Você fica perdido ali durante 5, 10 minutos e nesses 5, 10 minutos você toma um gol e daqui a pouco tem que organizar de novo. Eu sinto falta, entendeu, de uma liderança dentro de campo do Ceará que se imponha, sabe? E naquela hora de sair jogando, ele está apontando, ele está fazendo isso, tem que ter essa liderança dentro de campo. As linhas do Ceará, de repente, elas ficam extremamente desnorteadas sobre o que vão fazer. E isso é ruim. E no segundo tempo, eu percebi que o Ceará, apesar do Pulga tentar, fez um gol belíssimo, mas não fez uma das suas melhores partidas. Eu percebi que só tinha uma jogada
de ruptura, que era com o Saulo. Saulo, pela direita. O Saulo bota na frente e acabou. O Saulo não cansa. O Saulo tem um motor de popa, o Saulo de touro premiado com a argola no nariz, como dizia Nelson Rodrigues. Aí o nosso Condé tira a única jogada do Ceará. Aí entendi. Ele botou o Thales, que o jogador perdeu um gol sozinho, fez uma outra alteração lá. Eu discordo inteiramente. Claro estava que o Saulo levava com o lateral esquerdo todas as jogadas. Como é que se tira esse jogador? E não foi a primeira vez que o Condé fez uma mexida errada. Contra o América Mineiro, ele trouxe Saulo e Pulga de uma vez. De uma vez, deixou de ganhar o jogo. Entendeu? Então, essas coisas, sinceramente, eu não engulo, não. Eu respeito os treinadores, sei que eles entendem mais do que eu, eles é que sabem o problema de um time mais do que eu, mas não é só ele, não. O que tem de mexida por aí que eu não compreendo, ou eu desaprendi futebol, ou tenho que reassimilar tudo. Das duas, uma, meu querido Norte. É difícil. É difícil. Porque ver o que é que passa na cabeça do treinador em alguns momentos é complicado. E você falando, o Serginho falando sobre a questão da movimentação da linha de frente do Ceará, eu observei, principalmente no primeiro tempo, até uns 15 minutos, o Ceará fez um gol logo no começo do jogo e o Vila Nova já estava perdido, perdeu mais ainda. Mas no início do jogo, o Ceará, tanto o Ceará como o Vila Nova, as poucas vezes que ia o Vila Nova, principalmente, só pelo lado esquerdo. E o Ceará sempre com o Pulga pelo lado esquerdo. Eu fiquei observando isso. Rapaz, e o Saulo estava vindo para o meio, porque a bola não chegava lá. A bola não chegava lá. Quando, a partir do momento em que começaram a jogar pela direita, aí foi que o Saulo apareceu, o Ceará deslanchou. Ele teve participação em 2 gols, né? Isso, foi quando ele apareceu e deslanchou, porque o Pulga, como você falou, não esteve nos seus melhores dias, até porque é normal. O jogador não vai ser sempre o mesmo desempenho, até porque a marcação dele é dobrada e às vezes até triplicada. E o Vila Nova, quando ia, as poucas vezes que ia, era com aquele Alisson, pelo lado esquerdo. Pronto, só tinha essa jogada. Aquele rapaz. Só não tinha aquilo ali. Uma bola a gol no primeiro tempo. Não. Aí no segundo tempo o jogo ficou durante uns 15 minutos mais ou menos equilibrado, mas o Ceará começou a tomar conta do jogo, de novo, né? Tomou consciência, o goleiro também ajudou aí, aquela bola do Pulga, o gol do Pulga, a bola bateu nas costas do zagueiro, mas o Ceará não tem nada a ver com isso, ganhou, estabeleceu mais um pouco de confiança, chegou mais perto, rapaz, eu não queria mais nem falar nisso, chegou mais perto do G4 de novo, a 3 pontos, né? Mas a gente sabe que a caminhada é difícil, porque ele precisa de 20 pontos, e 20 pontos em 10 jogos não é fácil, até porque ele vai ter 5 jogos fora também, ninguém sabe. Se mantiver o padrão, dá para pensar em classificação entre o G4. Ele precisa de 20 pontos? 20 pontos em 10 jogos. Em 10 jogos. 5 jogos ele faz em casa. Em casa. Se ele vencer os 5 em casa... Mais 15. Aí fica precisando ele apenas de 5 ou 6 lá de 5 nos 5 jogos fora. Isso. Não é isso? Isso. Mas aí a gente pode... Para garantir 21 pontos. Para garantir, dizer assim, não, vai garantir 21 pontos. 20 pontos pode ser que dê certo. Mas com 21 pontos. Essa tem sido a média, ele né? ganhar as 5 dentro de casa, que é pela lógica, a gente imagina isso, ele ganha as 5 dentro de casa, ele tem que ganhar as 5, essa daí não dá nem para pensar diferente, e tentar ganhar duas partidas fora das 5. O Ceará foi bem, melhorou, ou o time do Vila Nova, que aliás, time ruim, não falta na Série B, não. Ou foi o Vila que foi muito apático, deu uma contribuída, engrossou um pouco no segundo tempo. O que é que o amigo Tom Alexandrino viu, que os outros não viram? A gente já conversou muito sobre essa questão do nivelamento que existe na Série B, né? Às vezes parece que não faz diferença você ver um jogo do líder, Novo Horizontino ou Santos, que se alternaram no momento da competição, ou do lanterna ou do vice-lanterna. Muitas vezes as atuações elas são muito semelhantes, muito parecidas, né? Mas, assim, o Ceará pegou uma equipe que está disputando o G4 desde o início. Foi assim contra o Novo Horizontino, foi assim com o Mirassol, apesar de ter perdido a partida. Então, é um Ceará que ele faz o seu papel básico, se impor dentro de casa diante do adversário. Fazer o adversário experimentar sua pior versão dentro do campeonato. Porque se nós pegarmos como referência os jogos que o Ceará faz dentro de casa, os gols que ele fez, seja com quem for, o adversário ele sempre experimenta a sua pior versão, sempre joga abaixo. Isso porque a pressão que o Ceará faz naquele quarteto ofensivo de sufocar a saída, ela é uma característica que se consolidou com o Léo Condé. Não existia isso com o Mancini. Então o Ceará tem mudança sim, tem boas virtudes com o Léo Condé. Só que
como a gente vem conversando, né? Parece que chega um determinado momento do jogo... Dá uma cegueira, né? Que o Ceará está vencendo, seja por 2-0, 1-0, até 3-0. Parece que gera uma acomodação, um desleixo no momento de marcar, de fechar suas linhas. E, de repente, o adversário que estava experimentando sua pior versão começa a ter alguns lampejos na partida e o Ceará começa a dar muito espaço. Começa a ficar muito moroso na marcação ou na maneira como atua. E o jogo especificamente contra o Vila, apesar do início do segundo tempo o Vila ter sufocado um pouquinho, principalmente após a entrada do Urso, foi um dos melhores que o Ceará fez jogando em casa. E quando a gente fala de Série B, de contabilidade, dos últimos 30 pontos do Ceará disputados em casa, ou seja, isso representa 10 jogos, foram 22. Isso é muito forte para a equipe que quer buscar o acesso. Então, dos 5 jogos que ele tem em casa, não tem como não pensar em 5 vitórias. A começar por ontem, a começar pela sexta num duelo contra o Brusque, não tem como imaginar um resultado diferente de uma derrota. Aliás, de uma vitória. E aí você tem 5 jogos em casa. É tentar anular completamente aqueles jogos horríveis que o Ceará fez contra a Chape e contra Curitiba. Porque se for naquele mesmo ritmo, ele vai sentir cada vez mais dificuldades no jogo fora de casa. É encontrar o equilíbrio para aí sim buscar esse acesso. Se os primeiros colocados não têm muita bola, o próprio time do Santos andou ruim durante a competição em alguns jogos. O Novo Horizontino não tem nada demais. Nada, absolutamente nada. Mas só que o time do Ceará tem times a persegui-lo, né? O Sport é um. O Ceará ficou na 9ª posição. Foi até assustador. Foi uma queda brutal. Aí veio o resultado positivo, 6ª posição, e o jogo é contra o Brusque, que é um dos piores times que eu vi na competição. E aí, Sérgio, hein? Sexta-feira, 19 horas. Jogo difícil até fazer o primeiro gol. Tem que fazer um gol. Tem que fazer um gol. Vamos lá. O Brusque não quer cair. Claro que ninguém quer cair. Bote lá os 10 jogadores, tudo dentro do seu campo e tente jogar por uma bonde na bola. frente, um ônibus. Todos dentro do ônibus na entrada da área. Ônibus do Mourinho. Quer dizer, então tem que ter um cuidado monstruoso. E não é fácil jogar com todo mundo, entrar numa defesa com todo mundo fechado. Que ninguém quer cair. Quem quer cair de divisão? Perder dinheiro, perder emprego, perder... Ainda mais para a Série C. Ainda mais para C. Pois é um suplício. Então eu acho que até fazer o primeiro gol, teoricamente, é um jogo difícil. Pois é, o que o Norte vinha conversando comigo, antes do programa, falando a respeito desse jogo, que aparentemente é o jogo dos 3 pontos. Na cabeça do torcedor, né, depois de uma vitória dessa, já está feito o placar. Mas aí se cria aquela condição terrível de... casa cheia, viu? Ainda tem a questão da casa cheia, que ir, eu não sei... Eles começaram os check-ins, acho que foi ontem, passaram os check-ins e a venda de ingressos. Hoje, no meio do dia, já tinha uma marca de 15 mil. Né? A tendência é que chegue 40 tranquilamente para esse jogo de sexta-feira, até porque o ingresso barato, promoção, ela cortou e o torcedor empolgado. E deixa eu passar aqui a sequência do Ceará, Wilton, nesses 10 jogos que faltam, que é interessante, o torcedor quer saber. Em casa, ele tem o Brusque na sexta-feira, aí sai em casa, né? Vamos lá, o Brusque, a Ponte Preta, Paysandu, Avaí e América Mineiro. São os jogos do Ceará em casa. Plenamente vencíveis, digamos assim. Não é? Aliás, todo time da Série B são muito parecidos, aquela coisa. Fora de casa, o Ceará tem o Sport, que é um concorrente direto, digamos assim. O Ituano, que já está praticamente morto. O Santos, que já está lá em cima. Tem o Botafogo também fora, Botafogo de São Paulo e o Guarani. A situação é difícil porque ele tem que ganhar a maioria dos pontos. Mas é plenamente viável o Ceará conseguir essas 5 vitórias em casa e mais 2 fora para chegar no G4. E aí, com a leitura que um amigo Tom Alexandrino faz, eu acho que dos jogos fora, 3 são, como a gente diz, vencíveis. Né? Guarani, Botafogo e Ituano. Né? 3 vencíveis. Não é garantia. E aí o problema serão os jogos aqui. Que tem 2 adversários aí brigando, é jogo por posição. É porque, assim, quando a gente olha assim, a tabela de classificação, a gente faz a projeção, planejamento de campeonato, né? Você tem Ituano, que luta contra o rebaixamento. Isso. Às vezes é sempre muito difícil enfrentar adversários assim, mas do quando desespero, água do pescoço. Quando você está brigando pelo acesso e você enfrenta um adversário naquela linha de baixo, não tem como não pensar em vitória. E aí você tem Botafogo de Ribeirão Preto, que é um adversário frágil,
o Ceará já demonstrou que é melhor. Você enfrenta também o Guarani. Só que você pega esse cenário de 3 jogos, onde você pode fazer, vamos colocar aqui 6 pontos, 7 pontos. Mas aí você lembra do jogo contra a Chapecoense. Você tem como memória o jogo contra o Brusque lá, aquele 1-0. Perdeu. Aí você fica com... Perder pro Brusque foi demais. Não tem... Cara, a Chapecoense só tinha vencido um jogo em casa na Série B. Contra o Ceará foi a segunda vitória da Chape em casa. Porém, já venceu, já saiu da zona de rebaixamento, subiu para 14º, inclusive. Mas, assim, o cenário ele é extremamente favorável para o Ceará conquistar o acesso como nunca esteve, nem no ano passado. Porque o time ele consegue entregar desempenho, pelo menos na parte ofensiva. Tem um treinador que conseguiu organizar um meio-campo que fizesse ser um time criativo e com força ofensiva, até mesmo diante da fragilidade de defesa, não à toa. É o melhor ataque da competição. Então, tem 5 jogos muito bons em casa para vencer e pontos importantes para beliscar fora e só pensar no G4. Pois é, o time do Fortaleza turbinou, digamos, a sua crença e espalhou essa crença na sua torcida com relação à parada dificílima que vai ter contra o Corinthians amanhã em Itaquera. O Corinthians está com essa conversa de que a preocupação é o campeonato brasileiro. Aliás, nada melhor do que essa vitória aqui para a coisa pesar um pouco menos no jogo de amanhã contra a equipe do Fortaleza. E se o Fortaleza goleou o Bahia, amassou o Bahia, o Atlético Goianiense pagou o pato diante do Corinthians e levou 3-0 num jogo que começou até com algumas complicações, mas depois o Corinthians macetou, fez 3-0 e o Corinthians, atolado em dívidas, mal na questão do Campeonato Brasileiro, mas o seu estádio não deixa de encher, o seu torcedor não deixa de participar, é um negócio impressionante. Então é a grande pedida de amanhã, Fortaleza, 3º colocado no Brasil, hein, meu filho? E vou te contar, hein? Pode ficar nessa posição com perfeitas condições de vencer compromissos difíceis que ainda tem pela frente. São Paulo perdeu, o time do Flamengo também é outro problema, que o Fortaleza saiba aproveitar nas 2 frentes o que ele vai ter daqui por diante. A todos, muito obrigado. Da próxima segunda-feira, nós estaremos de volta com mais um programa com a bola toda. Até lá!